Seja bem-vindo ao nosso canal, onde exploramos as maravilhas e mistérios do mundo animal de forma única e fascinante. Aqui, você vai descobrir conteúdos incríveis sobre as criaturas que habitam nosso planeta, com vídeos novos todos os dias para alimentar sua curiosidade e expandir seu conhecimento. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma descoberta surpreendente que preparamos para você. Vamos juntos nessa jornada pelo reino animal. Seja bem-vindo ao canal Animais na Natureza. Aqui, você embarca em uma jornada fascinante pelo mundo selvagem e descobre tudo sobre os hábitos, curiosidades e segredos das mais incríveis criaturas do planeta. Suricatos vivem em grupos altamente organizados que funcionam como verdadeiras sociedades complexas, onde cada indivíduo desempenha um papel crucial para a sobrevivência do coletivo. Esses grupos, chamados de bandos ou clãs, normalmente reúnem entre 10 e 30 membros, embora algumas comunidades possam chegar a mais de 50 indivíduos. A estrutura social dos suricatos é marcada por uma organização rígida e cooperativa, onde a cooperação não é apenas uma escolha, mas uma necessidade vital para enfrentar os desafios de seu ambiente árido e cheio de predadores. No centro dessa estrutura está o grupo dominante, geralmente liderado por um casal alfa que controla a reprodução e mantém a ordem dentro do bando. Esse casal é responsável por garantir a continuidade genética do grupo e exerce um controle rigoroso sobre os demais membros, evitando a reprodução de outros indivíduos para preservar recursos limitados e a estabilidade social. Os demais suricatos, embora subordinados, não são meros espectadores. Cada um contribui para a manutenção do grupo, seja cuidando dos filhotes, procurando alimento ou mantendo a vigilância constante contra ameaças. O que torna a sociedade dos suricatos especialmente fascinante é a divisão clara de funções que transcende a simples sobrevivência. Os membros do grupo se revezam em tarefas que vão desde a busca por comida até a proteção do território. Essa cooperação sincronizada cria um sistema de alerta quase infalível, onde um suricato pode assumir a função de sentinela, mantendo-se ereto e atento, enquanto os demais se ocupam com outras atividades. Quando um perigo é detectado, o sentinela emite uma série de sinais específicos, que indicam o tipo de ameaça e a ação necessária para que o grupo responda rapidamente. Além disso, a convivência dentro dos bandos promove vínculos sociais profundos, reforçados por comportamentos de cuidado mútuo e limpeza corporal, que ajudam a fortalecer a coesão do grupo e minimizar conflitos internos. Essa estrutura social elaborada é uma adaptação evolutiva que permite aos suricatos enfrentar juntos as adversidades do deserto, onde o isolamento seria uma sentença de morte. Assim, a organização social dos suricatos vai muito além da mera reunião de indivíduos, é uma complexa rede de interações, estratégias e responsabilidades compartilhadas, onde a sobrevivência individual está intrinsecamente ligada ao sucesso do coletivo. Essa dinâmica revela um surpreendente exemplo de cooperação animal, mostrando que no reino animal, a força muitas vezes reside na união. A comunicação dos suricatos é uma intricada sinfonia de sons e gestos, essencial para a sobrevivência desse pequeno mamífero em um ambiente hostil e repleto de predadores. Através de uma impressionante variedade de vocalizações, esses animais conseguem transmitir informações precisas sobre o perigo, localização de alimentos e até o estado emocional de cada membro do grupo. Cada chamado possui uma função específica, revelando uma complexidade que surpreende até os mais experientes observadores da vida selvagem. Os suricatos utilizam diferentes tipos de sons, que variam desde gritos agudos e estridentes até murmúrios baixos, cada um com uma mensagem codificada. Por exemplo, um alerta rápido e penetrante pode indicar a presença imediata de uma águia, enquanto um som mais prolongado e grave avisa sobre a aproximação silenciosa de uma cobra. Essa capacidade de diferenciar tipos de ameaça pelo tom e ritmo do som permite que o grupo reaja de forma adequada, seja buscando abrigo ou preparando-se para a defesa. Mas a comunicação vocal não é tudo. A linguagem corporal dos suricatos complementa e reforça esses sinais sonoros, criando um sistema multimodal extremamente eficiente. Movimentos específicos, como o levantamento da cauda, inclinações do corpo ou posicionamento das orelhas, funcionam como códigos visuais que os membros do grupo interpretam rapidamente. Uma postura ereta, com o corpo completamente esticado, sinaliza vigilância máxima, enquanto movimentos rápidos de cabeça indicam curiosidade ou alerta moderado. Além disso, os suricatos também utilizam toques e contatos físicos para fortalecer laços sociais e transmitir informações sutis. O ato de se limpar mutuamente, por exemplo, serve para reduzir tensões e reafirmar a hierarquia dentro do grupo, funcionando como uma linguagem silenciosa de confiança e cooperação.
Essa comunicação tátil cria uma rede de conexões que mantém a harmonia social e ajuda a evitar conflitos desnecessários. A sofisticada combinação entre vocalizações, posturas corporais e toques revela um sistema de comunicação incrivelmente adaptado à vida em grupo, onde cada sinal pode ser a diferença entre a vida e a morte. Nesse microcosmo de sons e gestos, os suricatos demonstram que, mesmo entre os menores seres, a complexidade social e a inteligência comunicativa são vitais para sobreviver e prosperar em um mundo selvagem. A alimentação dos suricatos é um espetáculo de adaptação e estratégia em um dos ambientes mais implacáveis do planeta. Eles são caçadores minuciosos e persistentes, capazes de explorar os menores esconderijos do deserto para encontrar sustento em um território onde recursos são escassos e a competição, feroz. Sua dieta é diversificada, mas profundamente especializada, revelando um equilíbrio delicado entre necessidades nutricionais e a disponibilidade do que a natureza oferece. Esses pequenos mamíferos são principalmente insetívoros, com uma preferência clara por escaravelhos, larvas, formigas e cupins. A captura desses minúsculos invertebrados exige paciência e habilidades finas, já que muitos deles se escondem sob pedras ou dentro de troncos secos. Com garras afiadas e um olfato aguçado, os suricatos vasculham o solo árido, escavando com precisão cirúrgica para desenterrar suas presas. Esse comportamento os torna verdadeiros arqueólogos da vida subterrânea, revelando um mundo invisível a olho nu. Mas a alimentação dos suricatos não se limita a insetos. Eles também consomem pequenos vertebrados, como lagartos, ovos de aves e até pequenos roedores quando a oportunidade surge. Essa flexibilidade na dieta é uma chave para a sobrevivência em um ambiente onde a disponibilidade de alimento varia drasticamente com as estações. A capacidade de alternar entre diferentes fontes alimentares permite que os suricatos mantenham a energia necessária para suas longas jornadas diárias em busca de comida. Outro aspecto surpreendente é a habilidade dos suricatos em lidar com presas perigosas, como escorpiões. Apesar do veneno mortal, eles desenvolveram imunidade e técnicas de captura que minimizam o risco, mostrando uma coragem e destreza impressionantes. Essa ousadia alimentar destaca um comportamento que vai além do simples instinto, apontando para uma complexa aprendizagem e adaptação evolutiva. A busca por alimento é um processo comunitário. Enquanto alguns membros do grupo escavam e caçam, outros permanecem alertas para proteger contra ataques. Essa divisão do trabalho garante que a alimentação aconteça com máxima eficiência e segurança. Assim, a dieta dos suricatos é não apenas uma questão de nutrição, mas um reflexo da sua complexa vida social e da intrincada relação com o ambiente que habitam. É uma dança diária entre risco e recompensa, sobrevivência e exploração, que mantém esse pequeno animal em equilíbrio delicado com o seu mundo hostil. O sistema de vigilância dos suricatos é uma das mais sofisticadas estratégias de sobrevivência no reino animal, uma verdadeira rede de guarda que mantém o grupo constantemente protegido contra os inúmeros perigos do deserto. Em meio a um ambiente repleto de predadores ágeis e vorazes, esses pequenos mamíferos desenvolveram um mecanismo de alerta coletivo que ultrapassa a simples observação individual. Eles criaram um sistema organizado de sentinelas, onde a segurança do grupo depende da atenção ininterrupta de um ou mais vigias. Os sentinelas, posicionados em pontos elevados como pedras ou pequenas elevações, assumem a responsabilidade de monitorar o horizonte, permanecendo imóveis e atentos por longos períodos. Com um olhar aguçado, eles detectam ameaças que vão desde aves de rapina até predadores terrestres, como chacais e cobras. A precisão dessa vigilância é impressionante. Qualquer movimento suspeito, qualquer som fora do comum, é imediatamente registrado e sinalizado para o grupo. Essa vigilância constante exige uma concentração extrema, e os sentinelas se revezam para evitar fadiga, demonstrando uma disciplina incomum para animais tão pequenos. Quando um perigo é identificado, o sentinela emite uma série de chamadas específicas, cada uma com um significado distinto que indica a natureza da ameaça e sua proximidade. Esses sinais vocais alertam os demais membros para ações imediatas, seja buscar abrigo, preparar-se para fuga ou posicionar-se para defesa. A rapidez e clareza dessa comunicação são essenciais para evitar emboscadas fatais, transformando o sistema de vigilância em uma verdadeira linha de defesa quase impenetrável. Além do aspecto funcional, o papel do sentinela carrega um componente social importante. Ser escolhido para essa tarefa implica um grau de confiança e status dentro do grupo, pois é uma função que expõe o indivíduo a riscos maiores, tornando um alvo em potencial. Por isso, o sistema de revezamento é fundamental para equilibrar segurança e bem-estar.
Essa vigilância coletiva é um exemplo brilhante de inteligência cooperativa, onde a vida de cada suricato depende da atenção do outro. É uma dança silenciosa e vigilante entre os membros do grupo, que reflete não apenas a necessidade de sobrevivência, mas a complexidade da vida social desses pequenos guardiões do deserto. No mundo dos suricatos, a segurança nunca é um ato solitário, é uma missão compartilhada, um compromisso vital que mantém a esperança pulsando em meio à aridez da savana. A reprodução dos suricatos revela uma complexa dinâmica social que vai muito além do simples ato de procriar, mostrando uma intricada rede de cuidados e responsabilidades compartilhadas que garantem a sobrevivência da prole em um ambiente implacável. No centro dessa engrenagem está o casal dominante, que monopoliza a reprodução para preservar a estabilidade genética e social do grupo. Essa exclusividade não é meramente uma questão de status, mas uma estratégia evolutiva que limita a competição interna e concentra os esforços do bando na criação dos filhotes desse casal alfa. O período de gestação é relativamente curto, durando cerca de 11 semanas, após o qual nascem entre 2 a 5 filhotes. Desde o nascimento, os jovens suricatos são o foco absoluto da comunidade, e o cuidado parental transcende o núcleo familiar direto. Os filhotes permanecem em tocas subterrâneas protegidas, locais estrategicamente escavados e mantidos pelo grupo, onde recebem proteção contra predadores e as condições adversas do clima. Dentro dessas tocas, a cooperação se revela em seu grau máximo. Vários membros do bando assumem o papel de babás, alimentando, limpando e vigiando os pequenos com uma dedicação impressionante. Essa adoção coletiva de responsabilidades é um comportamento surpreendente, revelando que, para os suricatos, a sobrevivência dos filhotes depende de um esforço conjunto, onde cada indivíduo, mesmo subordinados, participa ativamente no cuidado. Essa rede de apoio permite que a mãe dominante possa se recuperar e voltar às suas funções no grupo, enquanto os filhotes recebem atenção constante, aumentando drasticamente suas chances de chegar à idade adulta. Outro aspecto notável é a rapidez com que os filhotes se desenvolvem, ganhando força e agilidade em poucas semanas. Durante esse tempo, eles aprendem, por meio da observação e interação, as habilidades essenciais para a vida em grupo, como reconhecimento de sinais de perigo, técnicas de forrageamento e comportamento social. A educação dos jovens suricatos é, portanto, um processo intensivo e contínuo, onde o aprendizado acontece tanto pela tutela direta quanto pela experiência vivida no grupo. Este complexo sistema reprodutivo e parental destaca a profunda interdependência entre os suricatos, uma verdadeira comunidade que sobrevive e próspera não pela força individual, mas pelo cuidado mútuo e pela cooperação inabalável. Em seu mundo, criar vida é um compromisso coletivo, uma demonstração poderosa de como a natureza valoriza a união para garantir o futuro. Os suricatos habitam um dos cenários mais desafiadores da Terra, os desertos e savanas do sul da África, onde o calor extremo, a escassez de água e a vegetação esparsa exigem adaptações excepcionais para a sobrevivência. Viver neste ambiente significa enfrentar diariamente condições que para muitos seriam fatais, mas para os suricatos, representam uma arena onde sua biologia e comportamento foram moldados para extrair cada gota de vida possível dessa terra árida. Esses pequenos mamíferos escolheram como lar solos arenosos e secos, áreas com vegetação baixa e dispersa, onde as temperaturas oscilam brutalmente entre o calor escaldante do dia e o frio cortante da noite. Para lidar com essa oscilação térmica, os suricatos desenvolveram adaptações fisiológicas que regulam seu metabolismo de maneira eficiente, reduzindo a perda de água e evitando o superaquecimento. Durante as horas mais quentes, eles buscam abrigo em tocas subterrâneas, que não são simples buracos no chão, mas estruturas elaboradas, com vários túneis e câmaras que mantêm a temperatura estável, protegendo-os dos extremos climáticos e predadores. A construção e manutenção dessas tocas são resultado de um esforço coletivo, onde cada membro do grupo contribui para escavar e ampliar o sistema de túneis. Essas moradias subterrâneas não servem apenas como refúgio, mas também como uma rede estratégica de segurança e abrigo, permitindo que os suricatos se movam sob a superfície, fora do alcance dos olhos atentos dos predadores. Além das adaptações físicas e arquitetônicas, os suricatos exibem comportamentos que refletem um profundo conhecimento e respeito pelo ambiente que ocupam. Eles exploram a paisagem de maneira metódica, conhecendo cada ponto onde a água pode ser encontrada, seja em pequenos reservatórios naturais ou na umidade acumulada em plantas. Essa memória espacial é vital para garantir o acesso a recursos que, em ambientes desérticos, podem ser escassos e imprevisíveis. Outro traço surpreendente é a capacidade dos suricatos de usar seu corpo como termorregulador,
alterando posturas para maximizar a exposição ao sol nas manhãs frias e minimizar o contato com o solo quente ao meio-dia. Essa combinação de adaptações fisiológicas, comportamentais e sociais transforma os suricatos em mestres da sobrevivência, seres que não apenas enfrentam, mas dominam um dos habitats mais severos do planeta, revelando a incrível plasticidade da vida diante dos desafios da natureza. A sobrevivência dos suricatos em um ambiente repleto de predadores depende de uma série de estratégias de defesa surpreendentemente eficazes, que vão muito além da simples fuga. Cada ação desses pequenos mamíferos é cuidadosamente calibrada para minimizar riscos e maximizar a segurança do grupo, revelando uma verdadeira arte da autodefesa no coração do deserto. Quando a ameaça surge, o grupo rapidamente se organiza para responder de forma coordenada. A primeira linha de defesa é a vigilância constante, mas quando um predador consegue se aproximar, os suricatos adotam táticas que envolvem desde o uso do terreno até comportamentos agressivos e enganosos. Um dos mecanismos mais intrigantes é a formação de um círculo defensivo, onde os membros mais corajosos se posicionam para encarar o inimigo de frente, exibindo posturas ameaçadoras que incluem erguimento do corpo, rosnados e movimentos rápidos, criando a impressão de serem maiores e mais perigosos do que realmente são. Além dessa intimidação visual, os suricatos usam a velocidade e a agilidade para escapar de ataques, realizando fugas repentinas e rápidas que confundem os predadores. Se encurralados, eles se refugiam nas intricadas redes de tocas subterrâneas, que funcionam como labirintos seguros e praticamente inacessíveis para muitos inimigos. Essas tocas são uma fortaleza natural, oferecendo esconderijos que garantem a sobrevivência mesmo nas situações mais críticas. Um outro aspecto surpreendente dessa defesa é a capacidade dos suricatos de emitir alarmes específicos para diferentes tipos de predadores, usando uma linguagem vocal complexa que alerta o grupo sobre o perigo iminente e a melhor forma de reagir. Essa comunicação rápida e precisa permite que o bando se adapte instantaneamente às circunstâncias, seja dispersando-se, buscando abrigo ou se preparando para a defesa ativa. Por fim, há um componente social fundamental: a coragem altruísta. Alguns membros assumem papéis de risco, ficando expostos para distrair o predador enquanto os demais se retiram. Essa bravura, típica dos suricatos, reflete um compromisso com a sobrevivência coletiva, onde o sacrifício individual fortalece o grupo inteiro. Essas estratégias, combinadas em um sistema complexo de defesa, transformam os suricatos em pequenos guerreiros do deserto, mostrando que, mesmo diante de ameaças constantes, a união e a inteligência podem virar o jogo contra a morte iminente. A defesa dos suricatos é, em última análise, uma lição de resiliência e adaptabilidade, onde cada movimento é calculado para garantir que a vida continue, mesmo quando o perigo espreita a cada sombra. O comportamento de forrageamento dos suricatos é uma coreografia precisa e incansável que revela uma combinação impressionante de inteligência, colaboração e adaptação ao ambiente hostil. Em um cenário onde a comida não é apenas escassa, mas também muitas vezes escondida, esses pequenos mamíferos utilizam técnicas sofisticadas para encontrar e capturar suas presas, mostrando uma capacidade de exploração que ultrapassa o simples instinto. Ao iniciar a busca por alimento, os suricatos se dispersam em áreas específicas, explorando meticulosamente cada centímetro do terreno. Com garras afiadas e um olfato aguçado, eles escavam em busca de insetos, larvas e pequenos vertebrados, abrindo caminho através da areia e dos detritos com uma eficiência que impressiona. Essa atividade, aparentemente simples, exige enorme paciência e precisão, já que muitas vezes precisam desenterrar presas camufladas ou escondidas em buracos estreitos e profundos. Durante o forrageamento, o grupo mantém uma vigilância constante, um equilíbrio delicado entre busca por alimento e atenção ao perigo. Enquanto alguns membros se dedicam à escavação, outros permanecem alertas, prontos para emitir sinais de alerta caso um predador se aproxime. Essa divisão do trabalho otimiza o tempo e a segurança do bando, permitindo que a busca por alimento aconteça com máxima eficiência. Além da habilidade física, o forrageamento dos suricatos é marcado por um comportamento de aprendizado social. Os filhotes observam e imitam os adultos, desenvolvendo gradualmente as técnicas necessárias para capturar presas difíceis, como escorpiões e aranhas venenosas. Esse processo de transmissão de conhecimento é vital para a sobrevivência das novas gerações, mostrando que a alimentação dos suricatos é um aprendizado coletivo e contínuo. Outro aspecto surpreendente é a capacidade de explorar diferentes tipos de alimento conforme a disponibilidade, revelando uma flexibilidade que permite aos suricatos adaptarem sua dieta conforme as condições do ambiente. Essa plasticidade alimentar,
combinada com o rigoroso método de forrageamento, torna esses pequenos animais verdadeiros especialistas em sobrevivência. Assim, o comportamento de forrageamento dos suricatos é um exemplo fascinante de como a inteligência, a cooperação e a adaptabilidade se entrelaçam para garantir que a vida floresça mesmo nos ambientes mais inóspitos do planeta. Cada movimento, cada escavação, é uma prova da complexidade escondida sob a aparente simplicidade da busca por alimento. As relações interpessoais entre suricatos formam a espinha dorsal que sustenta a complexa estrutura social desse grupo fascinante, onde cooperação e hierarquia se entrelaçam em uma dança delicada e contínua. Muito além da simples convivência, esses vínculos são essenciais para a manutenção da coesão, sobrevivência e eficiência do grupo, refletindo um nível de interação social raro entre mamíferos tão pequenos. No coração dessas relações está o equilíbrio entre competição e colaboração. Embora o grupo seja liderado por um casal dominante, a sobrevivência depende da contribuição de cada membro, desde os filhotes até os indivíduos subordinados. As interações são marcadas por comportamentos que reforçam os laços sociais, como o cuidado mútuo, a limpeza e o contato físico frequente. A troca constante de lambidas e toques fortalece a confiança e reduz tensões, funcionando como uma linguagem silenciosa que mantém a harmonia dentro do bando. Contudo, essa convivência não é isenta de conflitos. Disputas por status e acesso a recursos surgem, principalmente entre indivíduos mais jovens ou subordinados que buscam ascender na hierarquia. Esses confrontos, embora geralmente contidos, são resolvidos por meio de gestos e sinais que evitam a violência física direta, demonstrando uma sofisticada forma de comunicação e regulação social. A hierarquia clara ajuda a minimizar atritos, organizando o grupo de maneira funcional e eficiente. Outro aspecto surpreendente é a solidariedade em momentos de perigo ou dificuldade. Quando um membro está ferido ou vulnerável, os demais exibem comportamentos de cuidado e proteção, exemplificando uma empatia rara no reino animal. Essa solidariedade vai além da proteção física, estendendo-se ao apoio social que assegura a reintegração do indivíduo ao grupo. As relações interpessoais dos suricatos também envolvem uma comunicação constante, não apenas vocal, mas corporal e olfativa, que ajuda a reforçar alianças e reconhecer a identidade de cada membro. Essa rede complexa de sinais permite que o grupo funcione como uma unidade coesa, onde a confiança e a cooperação são cultivadas diariamente. Assim, o universo social dos suricatos é uma intricada teia de interações que exemplifica como a vida em grupo pode transcender a simples sobrevivência, transformando-se em uma experiência rica e dinâmica de convivência, onde cada vínculo é uma peça fundamental para a perpetuação do grupo e a resiliência diante dos desafios do deserto. A rotina diária dos suricatos é uma coreografia precisa de atividades meticulosamente ajustadas ao ritmo implacável do deserto africano. Desde as primeiras luzes do amanhecer, quando o sol ainda é ameno, o grupo emerge de suas tocas, iniciando um ciclo de tarefas que alterna entre vigilância, forrageamento e socialização, tudo regido por um relógio biológico afinado para aproveitar ao máximo as condições ambientais. Nos minutos iniciais do dia, os suricatos se posicionam em locais estratégicos para se aquecerem sob os primeiros raios solares, esticando seus corpos para maximizar a absorção de calor. Esse período de aquecimento é crucial, pois prepara seus músculos para as horas intensas que virão, marcadas por exploração e trabalho incessante. É também o momento em que a vida social floresce, com membros do grupo trocando contatos físicos e vocalizações, fortalecendo laços e alinhando estratégias para o dia. À medida que o sol sobe, a temperatura aumenta rapidamente, e o grupo se dispersa para iniciar o forrageamento, mergulhando na busca por alimentos que sustentem o coletivo. Essa fase é dinâmica e requer alternância constante entre movimentos ativos e paradas para vigilância. O equilíbrio entre caça e alerta é mantido com precisão, refletindo uma rotina onde cada minuto pode significar a diferença entre a vida e a morte. No auge do calor, os suricatos recuam para suas tocas subterrâneas, aproveitando esse refúgio para descansar e evitar o estresse térmico. Durante essas horas, o grupo mantém uma atividade mais baixa, mas não cessa totalmente a vigilância, com sentinelas assumindo posições para proteger o espaço enquanto outros descansam. Esse momento de pausa é fundamental para a recuperação física e mental, preparando-os para o período da tarde. Com o declínio do sol, o grupo retoma a atividade, repetindo o ciclo de forrageamento e socialização. O entardecer é marcado por uma maior movimentação, quando os suricatos aproveitam a temperatura mais amena para ampliar suas buscas e reforçar interações sociais antes do retorno às tocas.
Assim, o padrão de atividade dos suricatos é um exemplo magistral de adaptação temporal, onde o dia é dividido em fases que equilibram esforço e segurança, trabalho e descanso. Essa rotina não é apenas uma resposta ao ambiente, mas uma coreografia vital que mantém o grupo unido, saudável e pronto para os desafios constantes do mundo que habitam. A hierarquia social dos suricatos é um sistema complexo e rigorosamente estruturado, onde liderança e poder são elementos cruciais para a estabilidade e o funcionamento do grupo. Diferente de uma organização caótica, esses pequenos mamíferos desenvolveram uma ordem social que assegura a cooperação e a eficiência na vida cotidiana, revelando uma governança que equilibra autoridade e responsabilidade. No topo dessa pirâmide social está o casal dominante, cuja posição vai além da simples reprodução. Esse par-alfa exerce controle sobre a maioria das decisões do grupo, desde a mobilização para forrageamento até a defesa contra predadores. A liderança do casal dominante é mantida através de sinais claros de autoridade, como posturas corporais, vocalizações específicas e, ocasionalmente, comportamentos agressivos para reafirmar seu lugar. A estabilidade que eles proporcionam é essencial para evitar conflitos internos que poderiam fragilizar o grupo. A hierarquia não se limita aos líderes, ela permeia toda a estrutura social, definindo o papel e o status de cada membro. Indivíduos subordinados reconhecem e respeitam essas posições, o que reduz o risco de disputas violentas e permite uma convivência relativamente pacífica. Essa organização rígida favorece a divisão de tarefas, com cada suricato sabendo exatamente quando assumir funções como sentinela, escavador ou cuidador dos filhotes. A ascensão na hierarquia não é simples e pode envolver desafios e confrontos. Membros mais jovens ou subordinados podem tentar subir na escala social, mas essas tentativas são monitoradas e muitas vezes contidas pelo casal dominante. Essa regulação ajuda a preservar o equilíbrio do grupo, evitando rupturas que poderiam comprometer a coesão e a sobrevivência coletiva. Além do controle social, a liderança dos suricatos apresenta um aspecto surpreendente: a habilidade de adaptação e flexibilidade. Quando o casal dominante desaparece ou morre, uma rápida reorganização ocorre, com novos líderes emergindo para garantir a continuidade da ordem. Essa resiliência mostra que a hierarquia não é um sistema fixo, mas um processo dinâmico que se ajusta às necessidades do grupo. A hierarquia social dos suricatos, portanto, não é apenas uma questão de poder, mas uma estrutura vital que sustenta a cooperação, a sobrevivência e a complexidade dessa sociedade animal, demonstrando que mesmo os menores podem governar com precisão e eficiência. As tocas subterrâneas dos suricatos são verdadeiras fortalezas esculpidas na terra, construídas com uma precisão e complexidade surpreendentes que transcendem a simples função de abrigo. Elas representam uma obra-prima da engenharia animal, essencial para a sobrevivência desses pequenos habitantes do deserto africano, oferecendo proteção contra predadores, condições climáticas extremas e até mesmo um ambiente social seguro para o grupo. A construção dessas tocas é um esforço coletivo e incansável, onde cada membro do grupo desempenha um papel fundamental. Armados com garras afiadas e determinação, os suricatos escavam túneis que podem se estender por dezenas de metros, formando uma rede intrincada de passagens e câmaras interligadas. Cada galeria tem uma função específica, desde áreas para descanso até locais para armazenar alimentos ou abrigar os filhotes. Essa arquitetura subterrânea não apenas protege contra o calor escaldante do deserto, mantendo temperaturas estáveis e frescas, mas também oferece refúgio seguro contra predadores como águias, cobras e grandes mamíferos. O processo de construção é contínuo e adaptativo. Suricatos constantemente ampliam e modificam suas tocas conforme as necessidades do grupo e as condições do ambiente mudam. Essa flexibilidade é vital, pois permite que o sistema de túneis cresça para acomodar um número maior de membros ou para evitar áreas de perigo iminente, como inundações ou infiltração de predadores. Além da função física, as tocas desempenham um papel social crucial. Elas funcionam como centros neurálgicos do grupo, onde ocorrem interações sociais intensas, cuidados com os filhotes e proteção coletiva. O ambiente subterrâneo propicia um espaço seguro para que suricatos se relacionem, fortalecendo os laços sociais e permitindo a troca constante de informações vitais para a sobrevivência. Outro ponto fascinante é a capacidade dos suricatos de marcar suas tocas com feromônios, criando uma identidade olfativa que ajuda a evitar invasões por membros de outros grupos, preservando assim o território e a segurança do bando. As tocas dos suricatos, portanto, são muito mais que simples buracos no chão, são verdadeiros castelos subterrâneos, resultado de uma engenharia social e física sofisticada,
que demonstra a capacidade desses pequenos animais de transformar um ambiente inóspito em um lar seguro e funcional, vital para a perpetuação da espécie. E assim chegamos ao fim de mais uma viagem pelo universo fascinante dos suricatos. Cada detalhe da vida desses pequenos guardiões do deserto revela a complexidade e a beleza da natureza em ação. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar para que mais pessoas possam se maravilhar com esses animais incríveis. Continue conosco, porque aqui tem vídeo novo todos os dias, cheio de curiosidades e descobertas que vão transformar a forma como você vê o mundo animal. Até o próximo vídeo. Quer saber mais? Então siga o canal e fique por dentro de cada nova descoberta sobre o mundo animal.